Salve, salve, nação rubro-negra, aqui Marquinhos Assunção chegando na manhã dessa segunda-feira, dia 29 de setembro de 2025, para trazer as últimas informações e as principais notícias do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Antes da gente começar com o giro de notícias do Mengão, eu peço a você, rubro-negro, que ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva, que deixe o like, que compartilhe os conteúdos nas redes sociais, que ative o sininho das notificações e que também você possa hypar o vídeo para que a gente tenha um engajamento melhor perante a plataforma. Dito isso, vamos ao giro de notícias do Mengão com Marquinhos Assunção. Primeiro, vamos começar dizendo, segue o líder, para não deixar ninguém esquecer de seguir o líder do campeonato, o Mengão Malvadão. O Flamengo, depois da classificação para a semifinal da Libertadores da América, virou a chave e foi a São Paulo enfrentar o Corinthians pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. A princípio, a grande expectativa antes do início da partida era para se conhecer qual time o técnico Felipe Luiz iria mandar a campo diante dos paulistas. A escalação veio faltando 1 hora antes da partida e veio com uma surpresa. Emerson Royal no lugar de Varela não era surpresa, até porque Varela vinha de uma lesão e jogou o tempo todo lá na Argentina. A entrada de De La Cruz também no lugar de Jorginho também não era surpresa, porque Jorginho passou muito tempo parado e também jogou os 90 minutos contra o Estudiantes. Agora a grande surpresa de Felipe Luiz ficou por conta da escalação de Jorge Carrascal na direita, em substituição a Plata e Luiz Araújo, que sempre tem jogado por aquele lado. Começar falando do jogo de ontem, começar falando do primeiro tempo, talvez o pior primeiro tempo do Flamengo sob o comando do técnico Felipe Luiz. O Flamengo encaixotado pela marcação do Corinthians, o Corinthians marcou pressão lá na saída de bola do Flamengo, o Flamengo ficou sem a saída de bola, o time tomou muita pressão e o placar de 0-0 foi um presente, inclusive porque o Corinthians perdeu até um pênalti, né, podendo ter aberto o placar numa defesa do Rossi, numa tentativa de paradinha do Igor, né, do Yuri Alberto, e que o Rossi conseguiu defender. A torcida do Flamengo só queria que o primeiro tempo acabasse para que a gente pudesse ter, o Felipe Luiz pudesse ajeitar o time que estava irreconhecível. Mesmo assim, a partir dos 40 minutos do primeiro tempo, o Flamengo deu sinais de que regressaria para o segundo tempo de forma melhor, de forma mais encorpada como Flamengo. O Corinthians no finalzinho do primeiro tempo dava sinais de cansaço, né, por conta da grande marcação que fez ao time do Flamengo no primeiro tempo. Veio o segundo tempo e não deu nem muito tempo para a gente avaliar se o Flamengo voltaria mudado para o segundo tempo ou não. Por quê, Marquinhos? Porque o Corinthians já abriu o placar com 1 minuto de jogo do segundo tempo. Não deu nem chance para a gente ver o time no segundo tempo. O time não se abalou, como é uma característica do time do Felipe Luiz. Ele não se abala como toma gol. É um time muito equilibrado, muito consciente da capacidade que tem de reverter os placares. O time não se abalou e começou a ser o Flamengo normal de sempre, como a gente está acostumado. Tanto que a Arrascaeta empatou aos 9 minutos em assistência de Jorge Carrascal. Daí em diante, só deu o Flamengo. O gol da virada era questão de tempo de sair, porém, ele demorou muito, né? E só saiu aos 41 minutos do segundo tempo, com Luiz Araújo, que tinha entrado no lugar de Samuel Lino, em outra assistência de Jorge Carrascal. Vitória de um time que quer ser campeão. Vitória digna de um time que busca vencer o Campeonato Brasileiro. Rodada perfeita. Cruzeiro perdeu no sábado para o Vasco da Gama, Palmeiras perdeu ontem para o Bahia e o Flamengo pôde ganhar do Corinthians e abrir 3 pontos em relação a todos os dois concorrentes.
Carrascal pela direita, na minha opinião, o melhor jogador da partida, juntamente com Rossi, que fez outra grande exibição. Parece que aquele gol, aquela falha no gol do Estudiantes pela Libertadores, acordou o nosso goleiro Rossi, que fez outra grande partida, calando a boca de muitos rubro-negros que insistem em pegar no pé do nosso grande goleiro. O time do Flamengo deve folgar hoje, segunda-feira, até porque a delegação está viajando desde a terça-feira passada, quando se dirigiu à Argentina, onde foi definir a sua classificação para a semifinal. Da Argentina eles vieram direto para São Paulo. Portanto, a assessoria de imprensa do Flamengo não comunicou oficialmente, mas acredito que hoje deva ter folga e eles devem se representar na terça-feira amanhã. Eric Pulgar deve ser a grande notícia da semana do Flamengo. Ou seja, na reapresentação de amanhã ou hoje, se ela acontecer, ele já deve ser reintegrado ao grupo de jogadores do Flamengo, participar normalmente de todas as atividades em que todo o grupo estiver participando, e aí fica a critério do treinador Felipe Luiz relacioná-lo para a partida de quinta-feira contra o Cruzeiro ou somente para a partida de domingo contra o Bahia. Amanhã, terça-feira, dia 30 de setembro de 2025, completa um ano que o nosso grande treinador Felipe Luiz assumiu o comando técnico do Flamengo. Números impressionantes, títulos conquistados, uma certa birra de alguns torcedores, principalmente daqueles que se acham mais técnicos do que o próprio Felipe Luiz, que viveu aí 14, 15 anos dentro do futebol. Parabéns ao nosso treinador, um grande treinador, rubro-negro com certeza, isso nos deixa muito tranquilos sobre o comando técnico da equipe do Flamengo. Saindo um pouco da seara do futebol, vamos falar um pouco de outros assuntos que também dizem respeito ao Flamengo. O basquete do Flamengo, depois das disputas do Intercontinental de Clubes da FIBA, volta às quadras logo mais à noite, às 20 horas, no ginásio Nilson Nelson, em Brasília, contra o Fortaleza Basquete Cearense, pela primeira rodada do Grupo B, do torneio de abertura do NBB 2025-2026. O Grupo Metrópolis, no YouTube, transmite a partida ao vivo com exclusividade. Amanhã, terça-feira, o Flamengo Sub-17, no estádio Luso Brasileiro, às 17h30, disputa contra o Atlético Mineiro uma vaga na semifinal do Campeonato Brasileiro da categoria. A decisão sai em jogo único e o Sport TV transmite essa partida para todo o Brasil. A CBF tem estudos avançados para mudanças significativas no formato da Copa do Brasil, onde os clubes da Série A do futebol brasileiro só irão entrar na competição em fases mais avançadas da Copa do Brasil. Com isso, a CBF quer reduzir o alto número de jogos da temporada dos principais clubes do futebol brasileiro, que também disputam as principais competições. A FIFA anunciou ontem, domingo, que a fase final da Copa Intercontinental 2025 será disputada novamente no Catar. O Flamengo, que briga ainda pelo título da Libertadores, pode voltar a disputar o torneio, que a partir desse ano ganhou um novo formato, substituindo o antigo Mundial de Clubes. Tomara que nós estejamos lá no Catar em dezembro para disputar o Intercontinental. As ginastas rubro-negras brilharam na etapa da Copa do Mundo de Szombathely, na Hungria, quando Flavinha Saraiva conquistou o ouro na trave e a Júlia Coutinho conquistou o bronze no solo. Cada vez mais o Flamengo vai se consolidando como o maior clube poliesportivo do país. Meus amigos, o Brasil estreou ontem no Mundial Sub-20 da categoria, lá no Chile, empatando com o México em 2-2, depois de começar perdendo por 1-0, virou por 2-1, mas aos 40 minutos do segundo tempo, o Brasil deixou-se empatar pelo México. O nosso zagueiro Iago foi titular no time que estreou ontem na competição. O Flamengo volta a jogar
na quarta-feira às 20 horas contra o Marrocos, que é o líder da chave, que venceu a Espanha, toda a poderosa Espanha, por 2-0, um jogo super difícil e decisivo. Para não dizer, o Brasil está num grupo super complicado no Mundial. Meus amigos, a gestão Fla-Flu do Maracanã inaugurou ontem, domingo, durante a realização de Botafogo 0, Fluminense 2, inaugurou 2 salas sensoriais para pessoas com transtorno do espectro autista. Um marco na história, uma grande conquista desejada por muitos há muito tempo. Olha, essas são as notícias do Flamengo nessa segunda-feira, dia 29 de setembro de 2025. Eu vou ficando por aqui, deixando um até breve, um até logo, dizendo fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com Ele. Saudações rubro-negras. Fui. Tchau.